Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Segunda-feira, começando a semana, e eu já começo perguntando para você: o que é mediunidade? Na sua concepção, o que é mediunidade? Você já ouviu falar nisso, de fato, não? Por isso que você está aqui. Um trabalho espiritual feito pela Casa de Maria, um programa espiritualista. Então você está aqui porque você tem pelo menos uma noção do que é mediunidade, ok? Mas e para você, o que é mediunidade? Porque para cada um, a mediunidade tem a sua compreensão, conforme o entendimento e o esclarecimento. Então a proposta do programa hoje é trazer maior clareza nesta palavra mediunidade, neste significado da palavra mediunidade. E quem vai nos falar sobre mediunidade é o nosso amigo Gilberto Rissato, dentro de um espaço que aqui na nossa casa chamamos de sala de concentração. Gilberto Rissato, para você que é novo no programa Madrugada com Deus, é o dirigente da casa, fundador do Templo Maria Santíssima. Então, ele, antes de um trabalho espiritual de incorporação acontecer, ele faz ali uma preparação com uma prece e fala sobre mediunidade. Nesse momento, sabemos que os espíritos que irão trabalhar na incorporação, eles estão ali ao lado e vão trazendo conhecimento. É muito rico, tanto que nós, no programa Madrugada com Deus, decidimos dividir com vocês. Você que já é assíduo, que acompanha o nosso programa, a partir de hoje você terá como um quadro a sala de concentração, o intercâmbio mediúnico, ok? E o primeiro dia deste novo quadro do programa Madrugada com Deus, nós vamos colocar aqui esse momento do Gilberto Rissato falando de mediunidade. Aí eu te pergunto, você é um médium? Você é um médium ou não? Você se considera um médium ou não? E se eu disser para você que sim, você é um médium e todos somos médiuns, é estranho para você? Olha, não podemos associar essa ideia de médium àquele a qual recebe espírito. Não. Ser médium, a palavra diz, é um mediador entre os mundos. Por que eu posso afirmar que todos somos médiuns? Porque todos nós temos a capacidade de receber intuições, de obter intuições. A intuição é uma comunicação com os nossos amigos do mundo espiritual, no mínimo com teu anjo guardião, que te intui a não fazer isso, a fazer aquilo, a ir por ali e não por aqui, a ter uma ideia. Poxa, eu estou numa situação difícil, eu preciso solucionar. E aí quando você para um pouco, respira, vem uma ideia, poxa, eu vou fazer isso. Isso é uma interação com, no mínimo, o teu anjo guardião. No mínimo, esse anjo guardião está ali falando com você. Aí você diz, Júlio, isso é besteira, que eu não ouço nada, meus ouvidos não captam nada. Gente, a comunicação com os espíritos não é feito pelas nossas cordas vocais, não é usado da palavra, do som. Não, é usado uma capacidade muito mais sutil de interação chamada pensamento. Um pensamento liga-se ao outro e passa a informação e recebe a informação. Isso é impossível? Será que a telepatia é impossível? Será mesmo? E eu digo para você, o que hoje é visto como impossível, amanhã torna-se natural. O que antes era visto como impossível, hoje está na mão de qualquer criança, manipulando este impossível aparelhinho chamado celular, telemóvel, como é chamado
lá em Portugal. Então, eu digo para você, você é um médium. E essa mediunidade, ela é exercida toda vez que você faz uma prece, toda vez que você para, respira e pede uma intuição. E dessas vezes você está interagindo com teu anjo guardião e mal percebe, mas mal percebe mesmo. Por quê? Porque a afinidade ela é tão grande. A afinidade com teu anjo guardião é tão grande que os pensamentos eles se entrelaçam como sendo um só. Acontece isso também com aquele médium que tem compromisso de dar passagem a um espírito. Espírito esse que traz a sua experiência para ajudar aqueles que buscam essa melhora, esse suporte. É tão sutil, é tão unida, tão na mesma frequência, tão afinada, que muitas vezes passa tão naturalmente que há uma confusão feita pelas pessoas. Isso aí é o médium. Não, é o espírito que está junto ao médium, criando essa incorporação de propósitos e objetivos. Por isso que o médium de incorporação, comprometido com esse exercício, ele precisa ser disciplinado e buscar sempre o conhecimento, ter uma conduta, não é? Uma índole correta, para que não perca essa conexão com estes espíritos que têm um conhecimento muito maior e que vem, aproxima-se do médium e ali cria essa simbiose, essa conexão, para que haja ali uma incorporação da forma que tem que ser. Bom, nós vamos passar a palavra então a esse quadro, Sala de Concentração. Passamos a palavra ao Gilberto, mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos, médiuns de todas as espécies, vamos? A gente vai, nesse quadro, esclarecer sobre mediunidade, tipos de mediunidade, graus de mediunidade. Garanto para você que você vai gostar, mas eu garanto, porque me fez muito bem, me ajudou com o meu trabalho mediúnico, me ajudou e me ajuda muito. Então eu garanto para você que você vai gostar. Mas vamos orar? Vamos pedir a Deus, no começo desta semana, que sejamos, Senhor, capazes de vencer o nosso eu velho, o nosso velho homem que está dentro de nós. Que possamos expandir a nossa mente para produzir mais do que produzimos na semana anterior. E para isso, as palavras contidas na prece do amanhecer, quando bem assimilada, quando assimilada totalmente, nos ajuda muito, pois elas dizem assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, pedimos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Após uma prece, olha, eu me sinto mais seguro.
comigo e com as minhas obrigações. Eu me sinto. É como recarregar, eu costumo dizer isso, é como você pegar o seu celular e carregá-lo. Então ele está mais recarregado, então mais forte, não é? Então ele vai durar mais. A mesma coisa acontece quando se faz uma prece. Bom, então vamos lá, vamos ouvir então a sala de concentração. Nós vamos ouvir o Gilberto Rissato, que ali está transmitindo o que os espíritos estão trazendo neste ambiente de concentração. Da nossa sala de concentração, é onde todos os trabalhadores fazem a sua prece, a prece que Jesus nos deixou, para estabelecer a comunicação com os espíritos. Jesus disse um dia que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Um pouco tempo depois, Paulo de Tarso diz: nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Mais um tempo depois, vem Kardec explicar todos esses sintomas que nós sentimos, que refletem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso estado de espírito, cuja ciência não encontra explicações plausíveis, a medicina, onde o nosso corpo psicossomático, onde a nossa mente, através dessas vibrações que vão sentindo, começam a transformar essa energia numa energia mais plena, mais viva, na mente e no corpo dos médiuns. E as reações são variáveis, de acordo com o grau de entendimento que cada trabalhador tem. Quando a espiritualidade nos convidou aos trabalhos, nos pediu que fosse estudar, para que não tivéssemos dúvidas quanto aos fenômenos que aconteceriam conosco, mediante as várias presenças espirituais que atuariam ao longo da nossa vida. Mediunidade é a expansão da nossa mente em conexão com as vibrações que estão ao nosso redor. Nós aprendemos que da nossa fronte, através desse chakra que nós temos, esse centro de força, o terceiro olho, como é chamado também, forma-se um cone. E esse cone, ele começa a girar, ele vai girando como se fosse uma antena parabólica, buscando os sinais de comunicação. Por isso que muitos médiuns sentem tonturas, muitas pessoas pensam que têm labirintite, muitas pessoas que às vezes têm dores de cabeça na fronte, em função desse centro de força que está captando as vibrações de quem está ali próximo. Por isso que estudar a mediunidade é fundamental, para entender as mudanças que esses fenômenos vão causando dentro de cada um de nós. E quanto mais a gente avança nos estudos da mediunidade, novos sintomas vão aparecendo na nossa mente, no nosso corpo. É onde começam a aparecer, às vezes, zumbidos nos ouvidos, às vezes, alguma alteração nos olhos, porque nós vamos vencendo as barreiras humanas e vamos permitindo que a sensitividade espiritual vá aflorando em nós. É onde vai surgindo a clarividência, a vidência,
de forma espontânea, através do esforço que cada um faz. Estudar a mediunidade. Um dia, Dom Carlos Ramires nos disse que ajuda-nos a desenvolver a inteligência que nós temos, porque faz com que as atividades cerebrais sejam conectadas a um plano onde os espíritos de luz, onde esses espíritos que passaram pela Terra e fizeram a diferença, se conectam conosco. Eis a razão pelo qual Jesus nos ensinou que, se buscarmos através da prece a presença dele, ele se comunicaria conosco. E quando ele não se comunica, outros espíritos nobres de luz, de clareza espiritual, de entendimento, se aproximam de nós para nos ajudar a resolver os problemas que nós temos. Por isso a espiritualidade nos recomenda a que façamos uma prece no lar, a que façamos uma prece antes de começar o trabalho, a que façamos uma prece antes de iniciarmos uma viagem e peçamos a ajuda, aos guias espirituais que cuidam de cada uma dessas partes que podem nos ajudar para que consigamos estabelecer essa boa conexão e, com isso, encontrarmos soluções a tudo aquilo que precisamos resolver no nosso dia a dia. Mediunidade é a comunicação do futuro. Um dia, todas as pessoas conseguirão falar com os desencarnados. Todas as pessoas conseguirão ver os desencarnados e se acabará o medo, de uma vez por todas, da morte. Kardec já nos disse, todos nós somos médiuns. E desenvolver a mediunidade não depende dos espíritos, depende de nós. Depende único e exclusivamente de cada um em querer. Para isso, cada médium tem que vigiar as suas ações, ser disciplinado sempre e agir de acordo com as leis eternas, com as leis de Deus, sabendo que tudo o que nós fizermos vai gerar um efeito. E esses efeitos precisam ser bons, porque as coisas ruins que fazemos também geram efeitos ruins. E não podemos reclamar quando colhemos os frutos da nossa semeadura. Nesses casos, precisamos ter humildade para encarar os fatos que nós semeamos mal nessa ou noutras vidas, e que tenhamos a dignidade de reconhecer nossos erros e, com humildade, recomeçar. No caminho da mediunidade, não há lugares para mentira, não há lugares para raiva, para ódio, para vingança. Esses sentimentos prejudicam o desenvolvimento dessa mediunidade para estabelecer uma comunicação com os espíritos mais evoluídos. Nós observamos que há muitas pessoas que conhecem muito sobre os ensinamentos de Kardec, mas ainda têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, de perdoar, de agir corretamente no dia a dia. A honestidade nunca deve ser cobrada do médium, assim como a sua postura nunca deverá ser cobrada por ninguém. Ou o médium tem consciência, ou ele passa a ser um instrumento de espíritos perversos, espíritos doentes, espíritos aproveitadores das situações de nossas vidas. A única forma de evitar essas más influências é a nossa conduta. É a nossa conduta. Mediunidade é um campo de aprendizado infinito. Nós sempre ouvimos dizer que Jesus foi o médium de Deus. Se Jesus foi o médium de Deus, quantos mais estão nessa hierarquia que são médiuns que se comunicam
com os espíritos em suas esferas mais inferiores. Nós tivemos a oportunidade, nos livros trazidos por Chico Xavier até nós, que muitos espíritos instrutores iam até a cidade de nosso lar, e lá, como todos conseguiam ver a silhueta, os fluidos, os espíritos conseguiam falar abertamente a todos daquela cidade. Um dia, Dom Carlos Ramires nos falou que no mundo espiritual, os espíritos também fazem as reuniões para se comunicar com os espíritos mais evoluídos. Porque os espíritos menos evoluídos não conseguem ir até os mais evoluídos. Mas os mais evoluídos podem sim vir aonde estão os menos evoluídos. Aqui no plano físico, esses espíritos já estão em condições de serem instrutores. Nós os chamamos de guias espirituais. Mas são espíritos que já venceram todas as necessidades humanas, todas as mazelas humanas, e aprenderam a conduzir a sua vida com equilíbrio, usando de suas experiências e seus conhecimentos para nos ajudar no plano físico a desenvolver a nossa missão e o nosso trabalho. Essa é a razão pelo qual eles têm tanta paciência conosco diante das nossas fraquezas. Por isso, às vezes, eles ensinam as mesmas coisas para as pessoas sempre. Que enquanto nós não fizermos a nossa parte direito, não dependem deles nos ajudar. Dependem de nós nos ajudarmos. Então, eles têm toda a paciência do mundo. Aquilo que nós não aprendemos numa vida, nós teremos outras vidas para aprender. Então, toda a resolução dos problemas nossos depende da nossa boa vontade, depende do nosso interesse em vencer. Mediunidade se desenvolve assim. Por isso que não há lugar para aventureiros, aqueles que querem se aventurar de médiuns, mas não cuidam da sua conduta, não cuidam do seu caráter, não cuidam da sua índole, e acabam sendo assediados por maus espíritos, que os vampirizam e acabam os colocando em situações vexatórias. Mediunidade é responsabilidade, pois os efeitos cada médium colhe ao longo da sua vida. Por isso que a humildade é a base para que consigamos estudar sempre, aprender sempre, sermos amigos sempre. O que mais dificulta o desenvolvimento de alguém são os sentimentos que cada um carrega. Enquanto o médium tiver raiva de uma pessoa sequer, ele não está apto a ser médium. Enquanto ele carregar mágoas no seu coração, de quem quer que seja, ele não está apto a fazer o trabalho espiritual. Mediunidade não é fuga, não é para o médium vir para uma casa espiritual, mal, e vir aqui descarregar seus problemas nos outros e ficar bem. Mas sim, agir com equilíbrio, agir com ponderação a sua vida. É necessário uma limpeza constante nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. É necessário que tenhamos responsabilidade por causa das leis que regem o universo. E quanto mais nós demorarmos para assim agir, mais demorada se torna a nossa ascensão. Todos nós somos médiuns. Todos nós sofremos as influências dos espíritos. O dia que as pessoas tomarem consciência disso, elas não serão mais gananciosas, não terão mais problemas com vícios, não se sentirão mais fracas nos relacionamentos humanos, nunca mais entrarão em depressão,
não mais adoecerão. Por quê? Porque encontraram o caminho do equilíbrio e com isso se estabelece esse canal perfeito de comunicação com os espíritos mais evoluídos. Por isso que o médium, ele tem que ter humildade para entender as outras mediunidades, os outros médiuns, nos seus graus de entendimento, nos seus graus de evolução. Por isso que os médiuns têm consciência, têm que ter consciência de suas ações. Por isso que o médium ele tem que ser natural. Nunca forçar ser médium. Nunca forçar. E o médium, ele nunca chega no lugar e fala, eu sou médium. Ele nunca fala as minhas entidades. Não tem como você ser donos de entidades. São os nossos amigos que estão tentando nos ajudar a evoluir. Tentando fazer com que aprendamos essa convivência com seres que habitam as esferas invisíveis ainda. Mediunidade, todos nós temos. Todos nós somos médiuns. É só prestarmos atenção aos pensamentos, aos sentimentos, às nossas vontades. Jesus o Cristo é o nosso exemplo de conduta, de caráter, de honestidade, de amizade, de mediunidade. O médium tem que se espelhar no Cristo. Tem que aprender a perdoar, perdoar sempre. Tem que aprender a cuidar dos seus sentimentos, para não cair em tentação. Tem que fazer a sua parte em Deus, sempre. Por isso que rogamos a Deus que protejam esses trabalhadores, que façam com que tenham consciência da importância do seu trabalho, que tenham consciência da gravidade dos atos que praticam, para não contraírem karmas às suas vidas. Faze tudo com amor e verdade, porque assim o trabalho fica para a eternidade. Só o amor e a verdade pode nos ajudar sempre no trabalho que fazemos. Que assim seja. Amém. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado a essa espiritualidade, obrigado, que não falta conosco. O que não falta conosco é a ajuda que vem do plano espiritual. Nós é que faltamos, sabia disso? Nós é que ficamos em falta conosco. Você sabe que o nosso amigo Juan Domingues, ele diz o seguinte: quando você está em falta com você, as coisas começam a te faltar. Ué, mas como é que eu fico em falta comigo? Quando você não arruma a sua cama. Eita, mas o que isso tem a ver? Ué, é sua obrigação. Quando você deixa para depois aquilo que você precisa fazer. Quando você come errado, você está em falta com você, uai. Quando você come porcaria, você está em falta com você. Quando você deixa de tomar água, passa muito tempo sem tomar água, você está em falta com você. O que vai acontecer? Vai te faltar saúde. Quando você está em falta com a sua disciplina financeira, o que vai acontecer? Vai te faltar dinheiro. Quando você está em falta dentro do seu trabalho, tenha certeza, vai te faltar trabalho. Quando você está em falta com atenção com a sua família, vai faltar interação, vai faltar equilíbrio, vai faltar essa harmonia familiar. As coisas nos faltam quando nós faltamos conosco. Tenha certeza disso. E faltar com você é faltar com as tuas obrigações. Tenha certeza disso. A vida ela é perfeita porque é a criação do perfeito Deus.
A vida é perfeita. Quando algo está acontecendo fora dessa perfeição, quer dizer, fora do correto, é porque nós faltamos com a nossa parte. Lei de ação e reação. Então, é tolice reclamar daquilo que eu estou colhendo por exercer a liberdade de plantar o que eu decidi. Tolice. Para quê? É apenas uma perda de tempo. É hora de renovar e mudar se preciso for. Bom, este é o programa Madrugada com Deus e eu convido a você a fazer parte, não ficar à parte. Para fazer parte é simples, dê um like, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, nos ajude a propagar os ensinamentos que vêm da espiritualidade. Seja você um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Vamos espiritualizar a humanidade. Convite feito. Cabe a você querer ou não, tá certo? Amanhã estaremos de volta, ó. Todos os dias no programa Madrugada com Deus, então, teremos a palavra da espiritualidade e o quadro Sala de Concentração Intercâmbio Mediúnico. Fortíssimo abraço, até amanhã. Como diz o nosso amigo Paulo de Moraes, que logo mais estará de volta no programa, um fortíssimo e um fraternal abraço. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.